Fala galera, beleza? A caixa veio grandona esse mês, né? A caixa geralmente ela vem bem menor do que esse daqui. Hoje eu vim aqui falar da minha experiência como primeira au pair. Pra quem não sabe o que é o programa de au pair, de repente você caiu nesse vídeo de paraquedas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo onde eu explico tudo isso. Mas pra esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai direto ao ponto. Então se você não sabe o que é, corre lá, assiste e depois a gente continua aqui, beleza? Então, gente, acho que eu vou começar com o maior ponto negativo de você ser a primeira au pair, que é você não tem referências. Todo mundo que é de uma família que já teve 3, 4, 2, 10 au pairs antes de você, processo, né, quando você tá falando com a família, você pede o contato da antiga au pair. Porque vocês sabem, a família ela pode estar mentindo, pode ter um monte de coisa, tipo, acontecendo. E aí você pode entrar em contato com a antiga au pair. O que acontece quando você é a primeira au pair? Tá sempre um mistério. Comigo foi assim, eu fiz a entrevista só com a minha host, eu só troquei e-mail com a minha host, e daí quando ela fez um segundo Skype só pra mostrar as crianças, a casa, o meu host apareceu e falou, hi, nice to meet you, e foi fazer outra coisa. Na minha cabeça, ok, o pai vai ser um saco, ele não vai falar comigo, ele, nossa, pior pai do mundo. Já ouviu mais ou menos o testemunho do meu match, sabe que eu tinha o porquê ficar tranquila, mas é uma situação estranha. Quando eu cheguei aqui, né, quando eu tava pra vir de Nova York pra cá, pra Atlanta, eu perdi o meu voo no aeroporto de Nova York, que já é uma outra história. Mas eu mandei uma mensagem pra minha host de dentro do avião ainda, falando, olha, eu consegui pegar o voo, eu vou chegar a tal hora, papapá, tá tudo resolvido. E ela falou, tudo bem, mas como tá muito tarde, o fulano vai te buscar. Falei, ok, o fulano vai me buscar. O fulano que eu só falo nice to meet you comigo uma vez. Daí eu falei, ok, né, vamos lá, ele vai me buscar. E aí quando eu cheguei lá, tava lá meu host no aeroporto me esperando, aí ele só, tipo, me deu um oi. Aí me botou numa caminhonete gigante. E a casa da minha host família no meio do mato. Gente, eu só via mato. Eu tava naquela caminhonete com aquele homem. Que pavor que eu tava. Falei, agora é hoje que eu vou morrer. Deu tudo certo no final. E outro ponto que eu acho que é negativo de você ser a primeira au pair é a questão de que, de repente, a sua host family ela não entende como é que funciona o programa. Eu não tive esse problema, mas eu tava pronta pra esse problema existir. Porque da mesma forma que você tá aprendendo, a host family também tá aprendendo. Isso pode ser maravilhoso ou isso pode ser muito ruim também. Pode ser que ela não entenda, ela tenha dificuldade de entender qual é o intuito do programa, quais são realmente os seus direitos, os seus deveres. Tudo isso pode ser muito confundido. Agora vamos falar dos pontos positivos, tá? De ser a primeira au pair. Nesse caso, na minha experiência, vão ser mais pontos positivos do que negativos, porque eu tive uma experiência boa. Então, o primeiro ponto positivo que eu acho é que a família ela cria um vínculo muito maior com você, né? Você não é só mais uma que tá passando por ali. Você é a primeira, eles também, de repente, estão animados de te ter ali. E comigo, pelo menos, foi assim, criou-se um laço muito forte. A gente realmente tem uma ligação muito grande até hoje. Quando eu mais precisei, eles me ajudaram. Quando eles mais precisaram, eu ajudei. E a gente tá sempre um contando com o outro, sabe? Outro ponto positivo, como que você não tem uma referência, eles também não têm uma referência de outra au pair, vamos dizer assim. Então não vai acontecer daquilo de, a au pair anterior fazia isso e você não vai fazer. Sabe aquele tipo de comparação? Isso não vai existir. Então eu pude impor os meus limites, eu pude impor cada coisa. Então se, por exemplo, hoje a louça tá na pia, eu tenho o hábito de limpar, independente de quem seja. Mas teve uma época que eu não tava dando conta, eles estavam sujando muita louça e as crianças estavam me mantendo muito ocupadas. E o que eu fazia? Eu deixava a louça na pia, tipo, whatever. E ninguém nunca reclamou, porque foi assim que eu estipulei desde o começo, sabe? Eu nunca cheguei e falei, olha, vai ser assim, assim, assim. Mas pelo jeito que eu agia, pelas coisas que eu fazia, eles foram tirando essa medida. Então, se chegasse outra au pair lá, eles de repente não iam fazer esse tipo de cobrança, sabe? Mas eles iam ficar esperando algumas outras coisas que eu faço que não é necessário e iam botar essa expectativa em cima da menina. Então, eu acho que é um ponto muito positivo você não ter com quem eles compararem, né? Vai ser uma experiência única. Você é única pra você, mas também é única pra eles. Outro ponto positivo é que eles são muito mais maleáveis. O que eu quero dizer com isso? A minha host, gente, ela tinha um medo de rematch, que ela nunca falou isso pra mim, mas eu sempre percebi. E eu lembro que assim que eu cheguei, eu conheci uma menina que ela desistiu do programa. E aí ela pegou e falou, você não vai mais sair com a fulana? Eu falei, a fulana desistiu e voltou pro Brasil. E ela ficou assim, ó. Então, sabe, tinha dia que ela me chamava, tipo, você, como é que você tá? Você tá lidando bem com a saudade? Então, eles têm um pouco mais de medo dessas coisas, porque eles não sabem como é que vai ser. Eles não estão acostumados com essa ideia de, sai você hoje e amanhã chegou outra, essa coisa muito descartável, sabe?
Então, a probabilidade deles serem mais maleáveis, ela é muito grande. Deles serem mais adeptos é tipo assim, velho, vamos conversar e resolver, porque eu não quero, tipo, enfiar outra pessoa aqui na minha casa na semana que vem, sabe? Minha experiência, ela foi assim, gente. Eu cheguei e eu me senti muito bem-vinda desde o começo. E eu via que tava todo mundo meio que tentando se adaptar, era muito novo pra eles também. Então, eu lembro que uma vez a gente foi conversar sobre o meu curfew. Eles mesmos me chamaram pra conversar, porque eu tinha curfew. E o curfew me incomodava muito. Nunca imaginei que ia me incomodar. E eu já queria conversar com ela, mas ela mesma chegou pra mim e veio conversar. E ela falou, olha, a LCC que mandou botar o curfew. E eu falei, LC6, né, como sempre. Falou que ela tinha deixado porque era um território novo que ela tava explorando, ela não sabia como é que ia ser, ela não sabia que pessoa ia pisar na casa dela, mas que ela já confiava em mim e ela tirou essa regra, né? Pra quem não sabe o que curfew é tipo o horário pra chegar em casa. Então, o que eu percebi da minha experiência como primeiro au pair foi isso, sabe? Não era só eu que tava descobrindo, eram eles também. Então, a gente sempre se respeitou muito e eu achei que foi uma experiência muito boa. Eu gostei muito de ser primeira au pair. Eu tenho outras amigas que também foram primeiras au pairs e, tipo, foi muito legal também pra a experiência delas. Acho que é uma coisa boa, mas foi o que eu falei, também é o risco, tá? O risco de você não ter uma referência pra perguntar e é o risco da host family ela confundir o que é o programa. Então a gente tem sempre que tomar muito cuidado, mas não sai correndo, tá? Eu tive um pouco de receio quando eu conversei, porque eu falei, nossa, eu não tenho com quem falar. E a primeira sensação é aquela de medo. Gente, não se assuste. Ser primeiro au pair é muito bom na maioria das vezes, tá? Obviamente, nada no au pair é uma regra, tipo, nada. Procura sempre perguntar tudo que você tiver que perguntar. Pergunta mesmo, sem vergonha. Eu perguntava tudo pra minha host. Tudo. Se eu ia poder comer, se eu ia poder usar o Wi-Fi, se eu ia poder usar o carro, se eu ia poder fazer tal coisa, o que eles esperavam de mim, o que eles acham que é a obrigação de eu fazer. Tudo isso eu perguntava, a gente conversou muito antes de fechar o match e depois também. Então é sempre bom você tomar esse cuidado, ficarem alertas, mas a minha experiência, gente, sinceramente, ela foi muito boa. Claro que nada no seu programa de au pair ele é perfeito, porque ser au pair não é fácil, não é o tema desse vídeo, mas ser au pair não é fácil. Mas a minha experiência como primeiro au pair foi muito boa e eu super aconselho pra outras pessoas. Eu já vi, tipo, no grupão, esses lugares assim, quando alguém pergunta, várias meninas falando que a experiência foi boa. Se teve o feeling, se tá nos seus requisitos, vai em frente que vai dar tudo certo. Você vai ter um diálogo muito melhor com eles, de repente, do que uma menina que já é a 12ª au pair da família teria. É isso, gente. Tentei não falar muito, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar sugestões aqui embaixo. Curte, se inscreve, faz o jabá todo que você já sabe. Mas dá um apoio aí se você gostou. Dá uma olhada no canal pra você ver os outros vídeos que a gente já tem. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.